Mais um debate vai acontecer agora. Né? A próxima convidada é a engenheira ambiental e sanitarista Kênia Nunes, certo? Ela vai se apresentar, né, logo após a minha fala. E vamos começar mais uma temática que dessa vez é sobre situação sanitária no Brasil, né? A de agora e a do amanhã, que é no período pós-pandemia, certo? Fazendo parte de mais um desse ciclo de debates que o CPCom Cursos está oferecendo a você, aluno CPCom, tá bom? E vamos lá, Kênia, boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado o convite e a fala é toda sua. Boa tarde, tudo bom? Eu sou Kênia, sou engenheira ambiental e sanitarista, graduada pela UFESA. E a minha área ela é muito abrangente. Ela envolve avaliação e gestão ambiental de recursos hídricos, de solo, de resíduos, além de ser responsável pela qualidade do ar e da água. Essa área ela engloba todos os âmbitos, ecológico, econômico, social e tecnológico, sempre pensando no desenvolvimento sustentável, né? E no campo da sanitária, os projetos eles são voltados para o saneamento básico. Mais na frente eu vou falar para vocês quais são essas vertentes que o saneamento básico envolve, certo? E essa área eu escolhi, eu tenho uma proximidade muito grande com esse meio. Foi no primeiro ciclo, né, que na universidade a gente cumpre o curso de ciência e tecnologia e opta por uma engenharia, né? E eu optei pela engenharia ambiental e sanitária, pela proximidade, pelas disciplinas que eu fui pagando, e eu fui vendo como é importante trabalhar esse assunto do meio ambiente. E hoje a gente vê ainda com mais necessidade essa discussão. Então vamos lá, né? Vamos para as nossas pautas. Então, a temática geral, né, do ciclo de debates é o futuro da relação dos humanos com o ambiente no período pós-pandemia. Então, na sua visão da engenharia sanitária, da engenharia ambiental e sanitária, a gente vai começar a tratar das consequências da pandemia para o meio ambiente, não é isso? O que é que você trouxe para a gente? Bom, para iniciar a discussão, eu trouxe alguns impactos que eles devem ser discutidos com maior afinidade, certo? Uhum. São os impactos ambientais positivos e os negativos. Quanto aos impactos ambientais positivos, a pandemia trouxe inúmeros. A gente pode discutir sobre o quê? Fechamento de indústrias provocou redução de emissões de dióxido de carbono, de dióxido de nitrogênio, e essa consequente diminuição da poluição atmosférica fez com que algumas doenças respiratórias, por exemplo, elas tivessem diminuído em quantidade, né? Além disso, quanto aos impactos da pandemia, agindo positivamente para o meio ambiente, a gente teve a melhoria nas águas, a não interferência do homem em determinados habitats, entendeu? Tem algumas notícias que a gente vem vendo e é perceptível o quanto o homem interfere no meio ambiente. E esse isolamento social, ele foi estratégico nessa posição, porque o homem deixa de agir diretamente no meio ambiente e os animais, o meio biótico em si, ele sofre menos interferências, né? A gente teve até notícias aí, né, do canal de Veneza, muito limpo e com a presença de mamífero marinho, com a presença de peixes, né, bem bonito. A gente teve a questão das emissões de gases aí topografadas, né, a diferença que teve grande. E aqui, na nossa realidade mais íntima, né, que a gente vive, essa questão de que, pelo menos aqui em Caicó, não sei se é no estado todo, as fogueiras estão proibidas, né, de São João. Isso aí vai diminuir muito a hospitalização, né, a procura ao ambiente de saúde para tratar de complicações respiratórias oriundas dessa
inalação de fumaça no período junino, né, no dia de São João. Isso, exatamente. A poluição atmosférica é um dos pontos assim, principais que é estudada na área ambiental, né? Porque influencia influencia em tudo, né? Tanto para o homem quanto para os animais, para o meio em que eles vivem, a qualidade das águas é determinante e influencia muito nessa questão, né? Com certeza. E, vamos lá, falamos dos positivos. Pronto. E os negativos? Quanto aos impactos negativos, a pandemia, ela trouxe também os seus impactos negativos. Em relação ao meio ambiente, né, que a gente está abordando esse assunto agora, a gente, enfim, é impossível não contabilizar as mortes, as perdas, tudo que a gente vem vivenciando. Mas em relação ao meio ambiente, a pandemia, ela trouxe inúmeros impactos negativos também. Com a população em casa, no seu isolamento social, houve um aumento da produção de alimentos. Isso acarretou o quê? Um aumento nos gastos de água também, de energia, já que essa população ela vem permanecendo mais tempo em suas residências, né? E outro aspecto importantíssimo que deve ser considerado, a geração exacerbada de resíduos sólidos, que vem enfim, crescendo muito, muito. E essa questão é uma das principais da área sanitária, né? Que é a geração de resíduos sólidos, como é que deve ser acondicionada, a sua destinação, enfim, tudo isso aí deve ser muito discutido na área sanitária. E o que é assim, o que a gente tem que ter mais atenção, né, Kenia, não existe um manejo correto de resíduos sólidos no Brasil, né? Não se faz um manejo correto, né? Não é só depender, falando aqui do Rio Grande do Norte, a gente não tem que depender da CAERN para isso, a gente tem que fazer isso em cada residência, a gente tem que fazer a seletividade do lixo, né, do lixo inorgânico, do lixo orgânico, né, deveria estar utilizando o resíduo orgânico na nossa produção de comida aqui, já que a gente não incentivar tanto a produção de comida em grandes escalas, mas assim, começar a repensar a questão de produzir comida, pelo menos os temperos que se usam, né, as saladas, produzir em casa. Né? Se você mora com poucas pessoas, produzir dentro de casa. E assim a gente tem um manejo do resíduo sólido, né? Mas infelizmente não se pensa dessa forma aqui no Brasil. E a gente que já tinha um problema com resíduos sólidos, agora a gente vai passar a ter mais, né? Porque com a população, parte da população em casa, que a gente sabe que não é todo mundo que está cumprindo o isolamento, mas não deixa de ser um problema, né? A geração dos resíduos sólidos que vão para mananciais, vão para locais indesejados. O problema dos resíduos sólidos ele é muito presente na nossa realidade. Aqui, o que a gente mais se encontra é o lixão, né? Que é a forma de destinação inadequada. Uhum. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz que a forma adequada é o aterro sanitário. A gente não tem isso existente aqui na nossa região, não existe ainda. E até se adequar a esse empreendimento, né, esse grande empreendimento, os municípios eles passam por um processo bem complicado. Por quê? Porque para passar do lixão para o aterro sanitário é um processo muito, muito longo e demorado. Burocrático, né? Isso. E, assim, aqui no meu município, o que tem é um aterro controlado, é uma medida paliativa. Então, quando as pessoas elas geram seus lixos, esse resíduo ele vai para esses locais, e se o local for inadequado, como o lixão, vai ter um impacto muito grande para o meio ambiente. Vai contaminar o solo, contaminar águas. Tudo isso daí deve ser levado em questão, né? E como você falou, essa questão da separação do lixo. Quando você separa o lixo, e até mesmo o lixo nessa situação de pandemia, ele contém contaminação do próprio coronavírus, né? Isso. Então já é uma coisa que deve ser muito
analisada. Então, cuidados com esse manejo de resíduos sólidos, deve ter um manejo adequado. E o lixo, como você mesmo falou, né, que eu estava falando aqui, a questão de você separar o resíduo orgânico do seco. Uhum. Você deve separar o resíduo molhado do seco. Esse resíduo orgânico, ele serve para uma coisa assim, que deve ser mencionada, para a compostagem, né? Serve como adubo. Sim. Então, tudo isso daí está interligado. Essa questão dos resíduos sólidos, ela interfere diretamente em todos os âmbitos do meio ambiente, né? Água, solo, ar, tudo. E o que Kenia falou foi importante. Tá dando para ouvir algum outro barulho, Kenia? No fundo? Só uns gritos. Animais. Os animais dando trabalho. Uhum. Mas muito perceptível não, né? Não, só assim, só uns momentos. Uhum. Só um minuto, deixa eu só fechar a porta aqui para vai continuar gravando, mas não se preocupe não, vai ser cortada essa parte que a gente ficou esperando, beleza? Beleza, beleza. Opa! Pronto. Uma coisa que eu não quero na minha casa é cachorro pequeno. Aqui é gato. Vamos lá. Voltando. O que Kenia falou foi importante, né? Primeiro, assim, fechando os pontos, falando agora de falar um pouco sobre o Enem, né? Mas antes disso, eu queria falar sobre o que ela falou é importante, o resíduo como um agente contaminante do novo coronavírus. Né? A gente sabe que o novo coronavírus ele pode estar presente nas fezes, né? Ele está presente nas fezes, e essas fezes muitas vezes são encaminhadas aos mananciais, né, Kênia? E também nos alimentos que a pessoa ingere pode estar aquela contaminação ali, e essa contaminação ela é mecânica, ela é física, e não só contamina outros humanos, mas vamos lembrar que animais, já existem artigos aí publicados, que outros animais, eles se contaminam pelo novo coronavírus também, cada um a seu modo, mas são contaminados também. E para a questão do Enem, vamos lembrar que essa questão de resíduos sólidos, de seletividade do lixo, de alternativas de manejo para os resíduos sólidos, são questões que caem em provas de Enem e vestibulares, certo? Então, todas essas informações aqui sobre, por exemplo, o uso do aterro sanitário como a melhor medida para o manejo de resíduos sólidos, ela pode ser uma alternativa correta da sua questão de Enem, tá bom? Eles sempre gostam de colocar essas alternativas aí, qual é a alternativa mais eficiente ou qual é a alternativa menos eficiente, né? Então, eles gostam de fazer esse tipo de questões, né, para você solucionar o problema. O Enem é uma prova de solução de problemas, tá? Mais alguma coisa para falar nesse tópico de resíduos sólidos, Kênia? Não, eu acho que é isso. Os impactos ambientais negativos são interligados, né? A questão de resíduos sólidos, gasto de água, de energia, tudo isso aí a gente vem visto em maior quantidade, né? Na nossa realidade. Então vamos seguir, né? E a situação após pandemia? O que é que a gente tem aí como visão aí? Porque na ciência a gente tem previsões, né? A gente sempre faz previsões. Então, vamos fazer uma espécie de previsão aí, então, na sua área, nessa situação pós-pandemia. Bom, a gente percebe que essas mudanças, elas têm um teor temporário, né? Esse isolamento,
ele não tem uma garantia de durabilidade. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em isolamento social. Uhum. E, então, os hábitos, eles têm permanecido idênticos. Então, se não houver uma educação ambiental mais pertinente e políticas ambientais de sustentabilidade, não haverá tanta mudança em relação a esses hábitos de consumo e de impactos ao meio ambiente. Porque a população vai estar gerando lixo também, da mesma forma, não vai haver uma mudança positiva para o meio ambiente. E justamente se faz necessário essa educação ambiental para que esses impactos venham a ser minimizados, né? O que percebe-se também é que, diante desse grande momento que a gente está vivendo, existe um grupo da sociedade que ela possui um pensamento mais diferente em relação a essas outras pessoas, né? Esse grupo da sociedade, ela tem uma consciência ambiental maior e ela vai reduzir o seu padrão de consumo e vai estar o quê? Mais preocupada com essas questões sanitárias. E vai repassar isso a seus filhos, a seus netos, né? A seus parentes ao redor. Exatamente. Exatamente. E isso é educação ambiental, né? Você levar esse pensamento para as gerações futuras, né? Pensando sempre num desenvolvimento sustentável. Uhum. Essa questão da educação ambiental já é a terceira vez que a gente debate. Você está falando agora, o Will falou no debate passado, a professora Jacimária também falou, e começou na professora Jacimária falando que a educação ambiental é algo para nunca é demais lembrar, é algo que deveria ser desde criança, né, desde a educação infantil, para que se torne uma prática humana e não uma coisa que é empurrada pela goela nas graduações como disciplina. O que eu não estou dizendo que é errado, não é errado, assim, agora no momento que a gente vive é certo ter educação ambiental em graduações, mas que deveria ter esse tipo de ensino lá atrás, né, quando o indivíduo ainda é uma criança. E a educação sanitária também. Lembra que antigamente, né, assim, no nosso tempo, quando a gente era criança, na escolinha, a gente tinha o momento de lavar as mãos, né, ensinar a lavar as mãos, escovar os dentes, aquela educação sanitária básica. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa disso. Aquela aulinha que a gente teve quando criança, de lavar as mãos corretamente, né, de fazer aquela lavagem corretamente, daquela forma, a gente tinha, e hoje em dia a gente precisa muito disso, e muita gente não tem. O mais incrível é isso, as pessoas se contaminam por não saberem lavar as mãos, essa é a realidade. Exatamente. Por isso que esse acesso à informação ele deve ser disseminado, para que todas as pessoas possam ter conhecimento da gravidade e da importância da educação ambiental e sanitária, né? Uma coisa que eu penso que é vista diante desse cenário, né? As pessoas elas estão tendo mais cuidados quando realizam suas compras em limpeza dos produtos, das frutas. E isso deve ser levado, não é para ser realizado somente agora nesse período, é para ser realizado pós-pandemia também. Por isso que esse grupo de pessoas que está mais preocupado com questões sanitárias, elas têm essa consciência e vão mudar seus hábitos a partir de agora. Isso é importantíssimo, só que deve ser levado em maior quantidade para o maior número de pessoas. Propagado com maior eficiência, né? Acho que às vezes até a mídia peca um pouco. Acho que a gente está tendo mais uma visão da mídia. A mídia está passando muita coisa política, né? E está deixando para trás a prioridade no momento, né? Que não que tem que deixar para trás essa questão política que faz parte da nossa vida, sim, mas investir mais em propagandas de conscientização, de educação sanitária, ambiental, né? E é o que é preciso agora, propagar informações relevantes para pessoas que estão em vulnerabilidade, principalmente, né? Vivem em periferias, que não têm um bom saneamento. Exatamente. Então, vamos lá, vamos prosseguindo, né? Então, outra coisa que eu queria mencionar aqui é que essa situação pós-pandemia,
ela pode ser vista de forma positiva em alguns aspectos, certo? Em Uhum. relação a quê? Equilíbrio de determinados ecossistemas. Sim. É possível que haja esse equilíbrio depois de a gente, como sociedade, reduzir a interferência nos meios, né? E ter a recuperação de alguns sistemas ambientais, o que é extremamente necessário para o nosso planeta, né? A recuperação, regeneração de sistemas ambientais. E extinções que foram previstas, elas têm a possibilidade de serem revertidas. Então, esse aí é um ponto muito, muito bom para o meio ambiente, né? Depois dessa situação toda. Visualizar o equilíbrio de determinados ecossistemas, a recuperação de sistemas ambientais e possibilidade de extinções previstas serem revertidas, né? Então, é um ponto bem interessante também a ser discutido. Sim, sim, com certeza. Assim, a recuperação de florestas, ela depende da mudança na sociedade. Então, o Sim, sistema de agroflorestas, que é quando você planta uma cultura, né, uma cultivar para alimentação, e ao lado você planta uma plantação nativa, você planta mudas de plantas nativas. E aí essas plantas nativas fazem até o controle biológico ali de pragas naquela cultivar alimentar, né? Então é um sistema sim, de agroflorestas, né, que é interessante, a permacultura, que é outro sistema também que visa a sustentabilidade. Então, são mudanças nos hábitos humanos que fazem a diferença. Só que isso aí tem que partir de um público, né, específico, porque quem são os interessados no fracasso da permacultura, do sistema de agroflorestas? São as grandes empresas do agro, né, que faturam com agrotóxico, faturam com vários aspectos que são nocivos ao ecossistema, né? foi? Tá ouvindo agora? Foi, voltou, deu certo. Voltou? Voltou, né? Uhum. Você ouviu o que eu tinha falado? Não, Não? Que essa parte de sistema de agroflorestas, de permacultura, são mudanças no comportamento humano em si, né? Então, isso aí pode ser mudado através da mudança de hábito das pessoas, né? Porque o que a gente tem como soberano hoje são as grandes empresas, né, do agro, seja de alimentos, seja da parte de agrotóxicos, que causam uma nocividade muito grande ao ambiente, né? sim, exatamente. Essas grandes indústrias, elas devastam grandes áreas, né? Para utilizarem na produção de insumos. E por isso que políticas devem ser implantadas com mais afinco para que esses grandes empreendimentos eles venham a fazer tomar algum comportamento de recuperação, né, para essas áreas degradadas. Então, fazer o reflorestamento, como você falou, para diminuir os impactos ao meio ambiente, diminuir os impactos ao solo, já que há tanto devastamento, né? Sim, sim. A questão do respeito, né, ao ambiente, não é só você ir na rede social e postar algo bonito sobre o ambiente, é você ter respeito no sentido de você praticar ele, né, na sua vivência. Exatamente. Exatamente. Por isso que a gente sabe quem são os maiores causadores desses problemas, né? Mas a gente, como ator importante também na sociedade, no planeta, a gente deve cumprir com algumas ações, com alguns comportamentos para que juntos a gente possa fazer algo de benéfico para o meio ambiente, né? Essa questão de produção de alimentos. A produção em larga escala, mas você, como consumidor, pode reduzir os seus hábitos de consumo. Até Pode pela questão da sua saúde também, né? Tem gente que exagera assim no consumo e come muito e às vezes essa pessoa é o chefe da casa, né? Ou é a comandante da casa e ela come muito e quer colocar para todo mundo comer muito também
sabe? E aí, pronto, prejudica a saúde e ao mesmo tempo prejudica o meio ambiente. E são problemas em efeito cascata. Pois é, tem esse problema. Então, você ter um hábito mais centrado, né, nessa questão, reduzir seus hábitos, reduzir o seu consumo. E, assim, a gente pode falar aqui inúmeros hábitos que a gente pode realizar no dia a dia que venha a ser benéfico para o meio ambiente, né? Reduzir o uso de sacolas plásticas, armazenar o lixo de maneira correta, não jogar pilhas e baterias no lixo comum. Tudo isso aí deve ser feito para que o mundo pós-pandemia, já que a gente está tratando disso, né, ele tenha menores impactos do que o que a gente vivenciou até agora, né? E sobre essa Então, questão de pilhas, que você falou, as universidades, gente, eles têm postos de depósitos de pilhas. Em Pau dos Ferros, tem um depósito na UFESA, né? Se eu não me engano, tem um na UFESA. Tem um depósito também que eu sei, lá no Educandário Imaculada Conceição, no EIC, né? Tem um depósito também de pilhas, de materiais eletrônicos que não podem ir junto com outros tipos de lixo. isso, exatamente. A universidade, ela tem feito um trabalho importantíssimo nessa questão, né? Esse tipo de material, ele é muito nocivo ao meio ambiente, então ele não deve ser descartado no nosso lixo comum. Ele deve ser levado para a sua destinação correta, né? Que não é o lixão, que é o que a gente vivencia hoje, né? Não deve ser levado para o aterro controlado, não deve ser levado para o aterro sanitário. É isso. Então, esse pensamento de ter mais respeito ao meio ambiente, ele deve existir sempre. Sempre, sempre. Pronto, fechando esse quadrozinho sobre impacto, sobre o período pós-pandemia na questão do ambiente, vamos para a importância, né, da sua formação, inclusive, né, a importância de se conhecer a situação sanitária e a importância do saneamento para a sociedade, né? A importância de se ter saneamento, a importância de brigar, né, de brigar no sentido de você ter o direito de voz ativa, de cobrar dos seus políticos um saneamento básico nas suas cidades, que a gente sabe que muitas cidades pequenas não têm saneamento, é esgoto ali correndo no meio da rua, né? Então, a palavra é toda sua, a importância do saneamento. Bom, primeiramente eu queria explicar um pouco mais sobre o que se trata o saneamento, né? O saneamento básico em si. Sim. Porque há uma divergênciazinha entre saneamento básico e saneamento ambiental que engloba tudo isso, né? O saneamento básico é um direito assegurado, né, pela nossa Constituição e foi definido pela Lei 11.445 de 2007. E ele é considerado o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de... Aí são divididos em quatro vertentes, certo? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e manejo de resíduos sólidos, que é o que a gente veio tratando até agora, né? E o meio ambiente, a Constituição Federal diz que é para o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, todos nós somos assegurados por esse direito, né? Todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado. Então, o saneamento básico, ele envolve essa questão de sadia qualidade de vida, né? A gente necessita do saneamento básico para ter uma sadia qualidade de vida. Certíssimo. E sabemos que isso não acontece, né? Nas pequenas regiões, infelizmente. E quando acontece em cidades grandes, não é em 100% da cidade. A gente sabe que as regiões periféricas, elas são as menos saneadas, né? Isso, então, são as mais afetadas. Em muito local é saneado só no papel. Você tem município que está 100% saneado, mas só no papel. Mas quando você vai ver a realidade, não está saneado, né? Exatamente. E esse saneamento,
quando a gente trata da sua importância, né, engloba diversos aspectos do nosso cotidiano. O saneamento é extremamente importante para a qualidade de vida das pessoas, para a saúde das pessoas, né, já que a ausência do tratamento de esgoto, do tratamento de água, traz doenças, inúmeras doenças, né? Interfere na educação. Por quê? Porque a população que não tem acesso a esse saneamento básico, ela sofre por doenças, como já foi mencionado, né? Elas sofrem com essas doenças, isso interfere na educação, na sua produtividade, no trabalho, tudo isso Com certeza. está ligado, né? Existe um ciclo, né, bem antigo dos anos 80 da OMS, chamado ciclo saúde-doença. E esse ciclo, ele trata de que o indivíduo sem saúde, ele é um indivíduo que ele não produz, ou seja, ele não tem condições de trabalhar, e se ele não tem condições de trabalhar, ele não tem condições de ganhar o ganha-pão dele, de ganhar o dinheiro para comprar alimento, e se ele não tem alimento, ele vai ficar mais doente por desnutrição, e aí ele não tem dinheiro para comprar remédio também, essa situação só se agrava. Então, esse indivíduo se retira do mercado de trabalho, a produtividade baixa, e os filhos desse indivíduo que trabalha, ou que trabalhava pelo menos, não vão ter condições de estudar pelas mesmas situações de saúde. Isso aí vira um problema enorme. Isso aí é a leitura de um país subdesenvolvido. Né? Alguns países do continente africano, por exemplo, vivem essa realidade, né? E algumas cidades, eu estou indo muito para longe, mas aqui no Nordeste, talvez aqui no estado do Rio Grande do Norte, tem algum município com uma situação dessa rolando dentro dessa cidade, de crianças com parasitoses intestinais, né, com muita dor abdominal, sem condições de ir para a escola, com fraqueza corporal gerada pela avitaminose de algum parasita intestinal, de crianças com leishmaniose visceral, que é o calazar, né, pelo contato, né, com animais silvestres, pelo contato com animais domésticos, onde tem o vetor da doença, que é um inseto que transmite. Então, essa criança está ali brincando sem educação sanitária nenhuma, sem estar com as vestimentas, sem usar repelente, e em regiões que tem matéria orgânica abundante, em que o vetor do calazar, por exemplo, cresce tranquilamente, que é em matéria orgânica. Né? Então, a gente tem uma gama de problemas aí relacionados a doenças, a parasitoses, a viroses, doenças como a cólera, que prejudicou muitas pessoas no Brasil. No Ceará chegou a ter surtos, chegou a ter uma epidemia aí de cólera, né? Então, devido ao quê? Devido ao mau tratamento da água. Né? Isso aí é uma questão de saneamento também, de cuidar do saneamento. Isso, exatamente. Aí essa questão do saneamento básico, né? Que envolve essas 4 vertentes, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais. Uhum. Vão interferir também em que mais? Na expansão do turismo. Então, uma cidade saneada, ela tem uma visualização muito, muito melhor para o turismo do que uma cidade não saneada, né? E vai influenciar na valorização dos imóveis, na renda do trabalhador, justamente pelo aumento de sua produtividade. E uma cidade saneada vai trazer também benefícios ao ecossistema. O ecossistema que envolve as águas, o meio biótico em si, por completo. Enfim, influencia positivamente em todos esses aspectos, né, em todas essas áreas. Tanto a gente sabe que os animais passam doença para nós, são as chamadas zoonoses, e também pode acontecer o caso do que alguns pesquisadores, alguns cientistas chamam de zoonose reversa, que é quando nós transmitimos a doença para o animal. Então, tanto um quanto o outro pode transmitir, né? Se a gente está poluindo os mananciais e esse manancial ele está indo em direção à zona silvestre de alguma forma, esse animal que vai estar ali bebendo essa água, vai estar ali dentro daquela água, ele vai ser prejudicado, com certeza. Né?
Isso. E outro aspecto, né? Que o homem, quando vai a algum local desses, interfere o habitat de algum animal, ele fica propenso a adquirir determinados tipos de doenças, né? E propaga para outras pessoas. Isso, E a gente exatamente. se transforma em gasto, né, na sociedade, em tudo isso se transforma em gasto. Afeta a economia. Saúde é caro. Saúde é cara. E aí entra uma questão. O dinheiro investido em saneamento, se fosse realizado, economizaria muito nos gastos com a saúde, com internações seriam reduzidos esses gastos, com, com a escolaridade, porque aí mais crianças iam à escola, todos os números, todos os dados estatísticos mudariam caso fosse investido mais em saneamento, né? Uhum. E por isso é tão importante essa necessidade de políticas de saneamento no nosso país, principalmente, né? Que a gente vivencia inúmeros problemas, diferentemente dos países desenvolvidos. Enfim, uma questão muito importante de ser tratada, né? Isso mesmo. Vamos lá. Bom, e agora eu trouxe aqui alguns dados que são importantes de serem mencionados, né? Com relação ao saneamento no Brasil. Bom, cerca de 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E mais de 95 milhões não são contemplados com a coleta de esgotos. Esse dado é de 2017 do SNI, né, o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Então, mostra que o quê? A nossa realidade está muito longe de ser a adequada, a ideal, porque tem milhões de brasileiros sem acesso à água tratada e sem acesso ao esgotamento sanitário, né, adequado. E na cidade que eu fiz o meu TCC da graduação, é a cidade de Lagoa Seca. É uma região metropolitana de Campina Grande. Cidade, 10 minutos de Campina Grande. Quando eu fui reunir os dados geográficos, né, porque eu trabalhei lá a presença do vetor das leishmanioses, né, do flebotomínio, que é o vetor do calazar, e o vetor da leishmaniose tegumentar. E aí eu conferi que esse município ele tem 70% de arborização, ou seja, ele é muito arborizado, né, ele vai de encontro ali ao brejo paraibano, então naturalmente ele é arborizado, ele tem uma vegetação densa, e ele é 50% saneado só. Então, um município que metade é saneada e metade não é saneada, mas ele é muito arborizado, normalmente tem casos de doenças nessa cidade aí, inúmeros tipos de doença. Não só as leishmanioses, mas as crianças sofrem de desinteria, de diarreia, né, de amebíase nas creches, né, tem casos de amebíase nas creches. E isso aí é em fator de quê? Da poluição na água que essas crianças consomem, né? É um exemplo do que você deu aí, do dado nacional. Eu só peguei um dado, uma célula desse dado, que é um município só que tem esse problema. Quantos municípios não tem esse tipo de problema, né? Exatamente. Aí eu trouxe aqui também mais outros dados, certo? Além do problema que a gente sofre de não haver esgotamento sanitário no país, a gente tem um problema de perda de água durante o abastecimento, que diminui aí a quantidade de água coletada e tratada, certo? Então, aqui, dados de perdas mostram que a cada 100 litros de água coletados e tratados, em média no país, apenas 62 litros são consumidos. Então, tem uma perda aí muito grande de água, né? E essa perda ela vai influenciar tanto nessa questão de você não está recebendo a água tratada, e essa água está indo para onde? Está sendo perdida para o meio ambiente e vai ser poluída, contaminada, vai haver diversos tipos de problemas, né? Então, aqui, ó, 38,3% da água no Brasil é perdida, aí entra os motivos, né? A vazamentos, erros de leitura, de hidrômetros, né?
furtos e outros fatores. Então, esse saneamento ele deve ser analisado em todos os seus aspectos, tanto para que chegue da melhor forma, com a menor quantidade de perda possível, e haja esse esgotamento sanitário, né? Porque não é somente o esgotamento sanitário que é necessário, também é necessário água, o abastecimento de água eficaz e eficiente. E esses dados, eles vêm mostrando o quê? Que o saneamento básico no país é um desafio muito grande, que deve ser levado, né? E principalmente agora, nessa situação pós-pandemia, que a gente tem agora um novo tipo de problema, né? Que está nas águas, que está no lixo, que está sempre contaminado aí no meio ambiente. E esse problema ele deve ser enfrentado e tratado com mais afinco, como eu já tinha dito antes, né? Com certeza. Bom, partimos para a educação sanitária na sociedade atual? Bora lá. Vamos lá. A educação sanitária ela é importantíssima para a nossa sociedade em todos os seus setores, né? Tanto a saúde, a economia, a educação, o turismo, o meio ambiente, enfim. Eu vou falar um pouquinho de cada um especificamente para auxiliar no entendimento. Sim. Mas aí, nessa questão da importância para a saúde, como foi abordado anteriormente, né? O saneamento básico e a educação sanitária, ela vai fazer com que na saúde tenham menos internações, menos casos de doenças e de mortes, né? Então, entra aí essa questão da importância do saneamento básico para minimizar essas perdas que é o que a gente está vivenciando hoje, né? Na saúde. Inúmeros problemas, inúmeras perdas. Então, a educação sanitária, como vem sendo divulgado nas mídias, cuidados com ONGs e tal, minimiza esse tipo de problema. Então, a educação sanitária ela tem que ser divulgada o mais rápido possível para a maior quantidade de pessoas, justamente para auxiliar nesse problema de saúde, né? Sim. E é só ver, gente, quem tiver interessado em conhecer esses dados, não é coisa que a gente está inventando, não é nada que a gente está fazendo medo a vocês, não. São dados oficiais que existem e que a gente pode comprovar. Existe um portal chamado DataSUS. E no DataSUS a gente tem um número de pessoas que foram afetadas por diarreia, até por diarreia mesmo, o número de pessoas afetadas por diarreia, o número de pessoas acometidas por doenças ocasionadas por contaminação na água ou contaminação por alimentos, né? Então tá tudo ali oficializado em um portal chamado DataSUS. E se vocês olharem esse portal, ainda não vai ter o número real. Ainda não vai ter o número real. O número real é muito maior do que o que está ali postado naquele site. Todo pesquisador que vai fazer um trabalho com dados do DataSUS, ele vai ver que no seu trabalho, no dado que ele pegou na Secretaria de Saúde, sempre vai ser um dado diferente do DataSUS. Quase, sempre não, mas quase sempre vai ser um dado diferente do DataSUS. Né? O DataSUS vai ter menos coisa registrada do que na própria realidade. Então, a gente está falando aqui de coisa concreta, coisa real. Isso, exatamente. Bom, outro aspecto, né, que deve ser considerado da importância da educação sanitária é na economia. Então, quando você tem essa educação sanitária e o saneamento... Está escutando, né? Uhum. Só um minutinho. E o saneamento básico, a gente vai ter o quê? Redução de gastos, que é importantíssimo para a economia. Com certeza. Com certeza. Tanto que discutem a economia, né? Mas discutem a economia no Brasil quem não tem a sensibilidade para discutir a economia, sempre fala de economia da maneira que não é para falar. Então,
as pessoas falam que nós temos que priorizar a economia. Mas você está fazendo o correto? Você está cobrando o correto dos políticos para que a economia flua bem? Né? Então, se você está cobrando pela economia, nossa, a gente tem que priorizar a economia, as pessoas têm que voltar a trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, dentro da sua casa tem alguma situação aí fora dos padrões de saúde, né? Saúde ambiental, né? Se você mora perto de mata, você está poluindo de alguma forma aí a mata, mas está cobrando a economia num período tão sensível que é uma pandemia, sem prestar atenção nos problemas que você nunca foi atrás, né? Nunca cobrou de verdade. Pois é. A educação também, né, ela deve ser tida como um fator, um ponto importante nessa questão da educação sanitária. E essa questão que você mesmo falou, de se ter uma educação sanitária, educação ambiental, desde os primeiros anos. Então, essas políticas, elas deveriam ser implantadas desde os níveis escolares menores, mais baixos, né? Para que a criança ela venha desenvolvendo esse pensamento, uma consciência ambiental maior do que o que a gente tem presente hoje. Então, é importantíssimo. O saneamento básico, como foi mencionado, ele também vem a melhorar o desempenho dos alunos nas escolas e a acessibilidade a todos. Então, a criança que ela não tem o acesso à escola, porque vive uma realidade completamente diferente, uma realidade difícil de se viver, ela pode ter uma situação, uma vivência totalmente diferente com o saneamento básico. Ela pode ter maior acesso, ela pode ter um maior desempenho, ela pode ter um futuro diferente, né? Que é isso que é extremamente importante. Você trazer o saneamento básico como uma necessidade essencial para o ser humano e levar isso para o futuro dessas pessoas. Então, tudo esse saneamento ele vai estar influenciando diretamente em como essas pessoas elas vão ter sua vivência, vão ter seus empregos, seus futuros, seus trabalhos, enfim, tudo isso daí. Sim. Bom, outro aspecto também, né, que deve ser mencionado da importância do saneamento e da educação sanitária, né, é para o turismo. As condições ambientais elas vão estar mais propícias para que esse turismo venha a ocorrer. Então, as cidades elas vão receber uma maior quantidade de turistas, de visitantes, enfim, de tudo isso daí. E o meio ambiente, né, que, enfim, o trator da nossa realidade, né? Sem o meio ambiente é impossível de se viver, não tem onde buscar recursos, não tem onde buscar a fonte de sobrevivência. Então, o saneamento ele vem auxiliar na preservação e na conservação desses aspectos ambientais. Ótimo. Então, pessoal, vão acompanhando aí cada tópico desse que Kenia vem mencionando, que eu vim completando também. Tá? Às vezes, um pedaço desse comentário que Kenia fez, vocês vão achar um termo, ou o próprio comentário mesmo, lá numa questão de vestibular, lá numa questão de Enem. Tá? Então, fixem esse conhecimento. É um conhecimento tanto importante para uma prova, como também é importante para a vida de vocês, vocês que têm filhos, né? E quem não tem filho tem irmão pequeno, tem parentes em casa, a propagação da informação é sempre importante, né? Então, fixem isso e levem para a vida de vocês, gente. O nosso papel aqui, o CP Concursos, me deu esse aval para realizar esse evento, né? Esse ciclo de debates, com toda a vontade de que vocês aprendam, de que vocês peguem uma informação boa. E eu tenho certeza que cada convidado que está passando por aqui agora vai estar deixando uma mensagem, vai estar deixando uma informação muito enriquecedora para cada um de vocês que estão assistindo aí, certo? Vamos que vamos, né, Kenia? Bora lá.
Bom, agora a gente vai tratar um pouquinho dos problemas sanitários no mundo pós-pandemia, né? Que é a grande questão do que a gente está abordando, né? Quais são os problemas sanitários que a gente vai visualizar a partir de agora, depois dessa pandemia? Tudo que foi mencionado ainda vai existir, porque, enfim, não tem como se mudar hábitos tão presentes na nossa sociedade como geração de resíduos, poluição atmosférica. Tudo isso aí vai estar presente ainda na nossa realidade. Pode continuar, desculpa aí, porque tava acabando a luz para mim. Tudo bem. Então, essa questão dos problemas, né, que a gente vai encontrar, Sim, vamos lá, vamos retomar, né? Para qualquer coisa a edição dar uma cortada nessa parte aí que eu levantei. Certo. Vamos lá, então vamos falar dos problemas sanitários no mundo pós-pandemia, né? Isso, exatamente. Bom, os problemas sanitários, eles ainda vão estar muito presentes na nossa sociedade após esse período, né, de pandemia. Então, a gente vai visualizar ainda retorno de impactos ambientais, como a geração de resíduos sólidos, a poluição atmosférica das indústrias, que vão ter o seu retorno em breve. Tudo isso daí não vai ter uma mudança considerável, porque esses hábitos ainda são presentes na nossa sociedade. E esses problemas sanitários, eles não vão se acabar da noite para o dia, entende? Então, eles vêm existir ainda pós-pandemia. Sim, sim, é muito complicado você mudar bilhões de pessoas. Agora, sim, a gente não é porque, nossa, eu não vou mudar porque o mundo não está mudando. Se eu fizer minha parte, eu vou estar praticando a mudança já, né? Não é porque a gente está vendo aí que a grande massa não muda que a gente também não pode mudar, não. Claro que a gente pode. Se cada pessoa pensar assim, de que eu tenho que fazer minha parcela de mudança, aí sim, em um futuro breve, né, talvez, assim, ou então para a geração dos nossos filhos, né, e outras gerações da nossa família, a gente consiga alcançar uma situação melhor do que a situação que a gente vive atualmente. Isso, exatamente. E aí entra uma questão de grande importância, né? A ciência como um fator essencial para a disseminação do nosso conhecimento, para a Sim, comprovação sim. A ciência que está sendo tão massacrada, né, que está sendo tão apedrejada atualmente, que infelizmente está sendo confrontada por uma onda de negacionismo que a gente nunca imaginou que iria ter em um país como o Brasil, né, um país que sempre foi um país pacífico, assim, quanto à ciência, sempre teve muito pesquisador bom, sempre tem muito trabalho bom saindo aí das universidades, e a gente está vendo aí esse negacionismo até o momento em que o indivíduo que nega, ele precisa do recurso oriundo da ciência. Né? Que é um exemplo, o indivíduo ele nega a ciência, mas ele precisa disso aqui, ó. Esse ato aqui que eu estou fazendo, isso aqui é ciência. Isso aqui, inclusive, tem uma parte disso aqui que é a ciência nossa, do Tote. Né? Então, o Tote tem uma parcela da ciência brasileira nele. Né? E aí as pessoas negam a ciência usando ciência. É o mais engraçado da coisa, né? Pois é. Aí essa questão da ciência, ela deve ser levada como um grande fator para essa disseminação do que é verdade, do que não é real. Um cargo-chefe, né? Isso. E ela deve-se ter uma percepção da sua necessidade para a resolução dos problemas existentes, né? Então, é de suma importância a ciência. Ela não deve ser levada
como algo desnecessário, enfim. E quais são os cuidados, então, Kênia, que a gente tem que ter, né? Então, no período pós-pandemia, enquanto indivíduo ou enquanto pessoa influente dentro de casa, né? Sim, nesse período que a gente está vivenciando e pós-pandemia, né, a gente deve ter cuidados com a alimentação. Então, essa questão de limpeza de alimentos, isso daí esse hábito deve permanecer, certo? Hábitos de limpeza, né, a invasão de habitats, e essa questão também deve ser mencionada, porque o homem, ele não deve vir a interferir esses locais, justamente para evitar o contato com outros animais que venham disseminar doenças, que se evite. Deu problema, Nath? Não, tá tudo Voltou? ok. Tá tudo Parou bem. aqui. Então, aí, essa questão de invadir locais que esses animais vivem, tá parando já. Ah, só eu com perfeita condição. Pronto, voltou. Voltou, né? Voltou, Vamos lá. voltou. E a invasão, deve ser outro importante fator que deve ser tratado, né? O homem, ele não deve vir a interferir nesses ambientes, para que evite o contato com determinados animais, para que não interfira no seu ecossistema em si, né? Porque aí tem uma relação em que o homem, ele não deve interferir no equilíbrio ecológico em si, né? Sim, sim, com certeza. Porque a gente sabe que essa pandemia surgiu, né? A resposta mais aceitável para ela foi justamente do contato do homem com outros animais, né? O contato bem próximo, né? A venda de animais silvestres em feiras, né? O consumo de animais silvestres. Isso aí eu debati com o Will sobre biodiversidade faunística, que a gente critica a China por esse hábito, né, de consumir animais, e que esse aí foi o motivo mais plausível, mais aceito pela ciência do surgimento desse novo coronavírus, que ele não afeta muitos animais, ele é natural de muitos animais, mas ele teve uma mutação, aconteceu uma mutação nesse vírus, e ele passou a causar patogenicidade na gente, ou seja, ele chegou a causar uma doença na gente, a Covid-19. Mas quem somos nós brasileiros para falar dos chineses? Porque nós comemos carne de animal silvestre, né? Nós comemos caça. E aí, a qualquer momento, esse contato aí que você muito bem mencionou sobre a invasão de habitats pode gerar uma nova pandemia saída daqui do Brasil. E aí, nós vamos chamar de forma ofensiva de vírus brasileiro? Nós vamos gostar que os outros países, que a China aponte para a gente e diga, ó, o vírus brasileiro, o vírus dos brasileiros, eles que colocaram esse vírus no mundo. Não, gente, não é questão de país em si, mas sim questão de globo. O contato do homem com animais, ele pode ter esse risco sim, o contato do homem com animais silvestres principalmente, que tem vários micro-organismos aí, uma microbiota riquíssima, pode ter contato com o ser humano e vir afetar na saúde. Então não é problema de China, não é problema de Estados Unidos, Brasil. É problema do ser humano e a relação dele com o ambiente e os recursos naturais. Ponto. Isso, exatamente. Não está no domínio de uma determinada população saber se vai ser contaminado ou não, né? Então, esse preconceito não é, não é interessante. Não é Está na hora algo. de se unir, está na hora de ter empatia enquanto humano, né? E a gente unir as forças para enfrentar essa batalha juntos e nos preparar melhor para uma outra situação desconfortável como essa. Exatamente. Exatamente. Bom, vamos então nos encaminhando, né, para o final da nossa conversa, que está sendo muito boa. Tá? Kênia está indo muito bem. É palestrante, é debatedora de primeira viagem, né, por videoconferência, né, Kênia? Exatamente. Primeira vez.
tá se saindo muito bem. Já já dá para palestrar ao vivo lá no CPCom, quando tudo isso acabar. Dá uma bela palestra aí sobre educação sanitária. Já estou fazendo o convite aí, né? Depois eu me resolvo com Chagas, mas eu já estou fazendo esse convite aí, tá certo? Tá bom, obrigada. Vamos lá, então vamos para as medidas a serem tomadas, né? Terminar essa parte de medidas a serem tomadas nesse período pós-pandemia. Até agora também vale também de agora, muitas medidas são de agora. E aí você deixa as suas considerações finais e a gente encerra o nosso debate. Show, show. Bom, quanto a essas medidas a serem tomadas, uma das essenciais é que o saneamento básico, ele deve ser considerado um investimento em saúde pública, né? Então, o saneamento, ele deve vir como um investimento em saúde, não um investimento à parte. Então, tudo, porque todos envolvem a mesma questão, né? Trazer a qualidade de vida das pessoas. Então, esse saneamento, ele deve ser considerado um investimento em saúde. Isso é até, desculpa interromper, isso é até feio, né, pra gente estar, hoje em dia, pra gente estar cobrando uma coisa que está na Constituição Federal, né, Ken? Exatamente. Exatamente. Infelizmente não é a nossa realidade, mas a gente deve cobrar isso, né? Deve cobrar um maior incentivo às políticas públicas de saneamento básico e de educação ambiental e sanitária. Com certeza. Para que essa realidade ela possa vir melhorar, os números possam melhorar e a maior parte da população ela possa vir a usufruir desses serviços, né? Porque são extremamente necessários. E é isso, né? E tem outra coisa que eu queria mencionar aqui, é que deve ser, enfim, acho muito importante falar, que são os modelos mais eficientes de gestão e de geração de renda, de sustentabilidade na produção, porque aí vai influenciar nessa questão do saneamento, né? Então, um novo modelo político, econômico, ele deve ser baseado nos interesses da nossa sociedade, visando sempre o que eu mencionei desde o início, né? O desenvolvimento sustentável, pensando nessa geração e nas gerações futuras, né? Um desenvolvimento que seja benéfico para a economia, que é um dos pontos que a nossa sociedade vislumbra, né? Para o meio ecológico e para as pessoas, para a qualidade de vida, para o meio biótico, meio abiótico, enfim, tudo isso aí é extremamente necessário de ser tomado para que esses embates sejam minimizados, né? Sim, com certeza. Bom, o debate, então, a gente chegou ao fim das pautas, né? Espero que todos vocês tenham gostado, né? Tenham absorvido boas informações que foram dadas aqui. Peguem essa informação, mastiguem essa informação e utilizem na prova de vocês, assim como na vida de vocês, tá? Infelizmente, nós estamos tendo esse tipo de dinâmica nessa situação de agora, por videoconferência, às vezes com a imagem meio desbotada, às vezes com o áudio meio ruído, mas é o que a gente pode fazer agora por questão de segurança. A pandemia atrapalhou muitos dos planos de muitas pessoas, né, e a gente está se virando agora como pode na educação, né, mas vamos voltar o mais rápido possível e vamos fazer, os próximos eventos vão ser presenciais, vamos fazer uma mesa redonda com mais pessoas dialogando na frente dos alunos e fazer uma coisa bem mais enriquecedora do que já está sendo agora, né? Mas, no momento, isso aqui está de ótimo tamanho. Eu estou conseguindo o meu objetivo e eu creio que o CPCom também está conseguindo o objetivo, que é chegar até vocês com a informação que tenha interesse para vocês na vida e nas etapas que vocês vão percorrer aí na vida acadêmica de vocês. Kênia, pode aí fazer suas considerações finais para a gente se despedir. Tá ok. Bom, eu agradeço muito o convite, né? A lembrança de ter me chamado para participar desse momento tão importante, que é disseminar um conteúdo extremamente necessário, que é tratar desses assuntos do meio ambiente, né?
E eu fico muito grata por estar trazendo um pouco do que eu sei, né? Um pouco do pouco que eu sei, porque, enfim, esse assunto, ele não deve ser tratado como com desleixo, né? Ele deve ser tratado com grande importância, porque o meio ambiente é a nossa, isso é a nossa casa. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito. E falar sobre isso, debater sobre essas questões, vem sendo cada vez mais importante, né? Para que os hábitos venham mudando, os impactos sejam minimizados, que é isso que a gente espera, né? Como profissional, minimizar impactos, auxiliar nos problemas ambientais e sanitários. E, enfim, fico muito feliz pelo convite e espero ter contribuído de alguma forma na formação, no conhecimento de vocês, né? Bom, eu agradeço, né, Kênia, bastante por ter aceito o convite. O CPCom agradece também. Seja sempre bem-vinda a esses debates, né? Você agora tem um espaço agora como debatedora na nossa família CPCom e, como eu disse, na próxima vez vamos fazer isso presencialmente, né? Para você voltar à casa que já foi sua também, não é isso? Exatamente. Gente, a Kênia é ex-aluno CPCom, né? Já foi aluno CPCom. E agora está Exatamente. aí, na posição de debatedora, muito intelectual na sua área, né, com uma boa mensagem levada na área de ciência que ela domina. E aí é no lugar de Kênia que vocês têm de estar, aí, próximo ano. Né, nos próximos anos que vocês têm pela frente, vocês têm que estar aí na posição de Kênia, como uma propagadora de opinião, ou então aqui, como, na minha posição como professor, né? Como biólogo, como médico, seja lá qual for a profissão que vocês escolherem, né? Ser profissional, é isso? Mais uma vez, Kênia, muito obrigado, tá certo?